No próximo capítulo da novela Quando Me Apaixono, Marina e Renata ficarão cara a cara com o Saul. Elas vão arrancar dele a verdade sobre o que de fato aconteceu com o Jerônimo e vão ameaçar de denunciar o Saul e colocar ele na cadeia. Sem saída, Saul assegura que Augusto mandou matar o Jerônimo para que Augusto pudesse ficar com a Renata. A mocinha perderá o chão ao descobrir que Augusto é quem está por detrás do sumiço do Jerônimo. O plano do bandido vai por água abaixo e Renata percebe que tudo o que Jerônimo falava do Augusto era verdade e ela não quis acreditar. Por fim, Regina descobrirá que foi enganada por Roberta e descobre que Renata é sua filha que lhe foi roubada quando era bebê. Essa cena vai ser a mais incrível que vai passar na novela. Clica no botão de gostei e me conta qual castigo Roberta e Augusto merecem por fazer tanto mal para Renata. Tudo começa quando Isidro, Inês, a Constanza e o padre vão se reunir. Eles vão conversar com a Regina e Gonçalo e vão deixar os dois paralisados com a notícia que eles vão dar. O homem vai deixar a Regina um pouco nervosa quando ele conta que ele mandou um investigador investigar as digitais da Roberta para compararem com as digitais da filha roubada da Regina. E o que ele descobriu é algo muito sério. Isidro revela que as digitais da filha roubada de Regina não é a mesma digital da Roberta e que, portanto, Roberta não pode ser a filha da Regina e que Regina está sendo enganada por Roberta. Regina ficará completamente paralisada. Inês fala para Regina que ela sabia que Roberta não poderia ser filha dela e que provavelmente Regina foi enganada. Mas Regina ainda fala que ela mesma realizou os testes de DNA. Porém, Isidro garante que Regina não foi pessoalmente no laboratório com Roberta e com a Renata, e que é bem certo que a Josefina trocou as provas que ela entregou para Regina. A mulher ficará emocionada e começará a chorar e fala que o sangue falou mais alto, pois desde a primeira vez que ela conheceu a Renata, ela sentiu um amor enorme. Já por Roberta, ela nunca sentiu nada. Apenas agora quis se acostumar com ela, pois pensava que ela era sua filha. Regina está chorando muito e fala para Inês que era tudo que ela precisava ter uma filha assim como a Renata. Uma moça boa de coração, bem diferente da Josefina, e que Roberta se parece muito com a Josefina, é claro, porque é filha dela. E depois que Isidro comparou então as digitais da Renata com as digitais da filha roubada de Regina, ficou provado que Renata é a filha da Regina verdadeira, a menina que há 24 anos ela estava procurando. E já mais tarde, não vai demorar, Marina vai conseguir encontrar o Saul. Ele está no mesmo lugar como ele sempre esteve jogando. Renata está furiosa e questiona o homem onde está o seu marido Jerônimo. Ele fala que não sabe. Marina pergunta para ele o que ele esteve fazendo lá no dia em que ela se foi embora para a capital, pois ele veio com ela, mas que Jerônimo jamais veio junto com eles, e pergunta o que ele tem a ver com essa história, já que o pai do filho dela nunca subiu no mesmo avião. Ele vai revelar que foi Augusto mandado de tudo, que ele mandou ele comprar uma passagem com o nome do Jerônimo, como se os três fossem embarcarem juntos. Assim Renata ia pensar que Jerônimo fugiu com a Marina, se na verdade ela veio com ele para a capital e não com o Jerônimo. Renata fica paralisada ao ouvir o nome do Augusto. Marina fala para Renata que ela sabe muito bem que Renata gosta muito do Augusto, pois mesmo não sendo mais noiva dele e estando casada com o Jerônimo, Renata jamais ficou longe do Augusto e nunca deixou de ver ele. Mesmo com o Jerônimo não gostando dessa história, Renata nunca respeitou o marido dela. Saul fala que Renata pode não acreditar no que ele está falando, mas diz que ele não sabe do paradeiro do Jerônimo, mas que Augusto sim sabe, pois ele falou que ia mandar matar o Jerônimo. Assim o caminho ficaria livre para ele ficar com a Renata e se casar com ela. A mocinha ficará paralisada ao ouvir isso e agora ela percebe
que tudo que alertaram ela sobre Augusto era verdade, e que ela nunca quis acreditar em ninguém. E que ela sempre confiou em Augusto de olhos fechados, muito mais do que ela confiava em Jerônimo, e que todas as pessoas que falavam mal do Augusto para ela eram pessoas boas e verdadeiras, mas que ela decidiu confiar em Augusto de olho fechado e agora se ferrou. Marina pergunta para o Saul se ele já conhecia o Augusto e como que ele foi se meter nessa história toda. O marginal fala que ele estava com uma dívida enorme e que ele não sabe como. O marginal do Augusto ligou para ele e pediu que ele fizesse um serviço para ele em troca de muito dinheiro, mais de 1 milhão, para que ele voltasse de atrás da Marina e participasse então do plano, para o Jerônimo pensar que Marina seria embora com ele para sempre, e que assim, o fazendeiro nunca ia ver os bebês dele nascer. Marina ficará chocada e agora entende, porque Saul apareceu assim do nada mentindo que estava apaixonado por ela, e que estava com saudades. O homem revela que ele sabe que Marina é uma boa pessoa e que nunca mereceu isso, mas que ele foi muito bem pago e que ele precisava desse dinheiro. Renata está ali com a cara no chão e agora ela entende o motivo que Augusto se meteu na casa dela e sempre estava ali pela fazenda e ela ainda deixava, mesmo com o Jerônimo não gostando nem um pouco dessa história. Augusto não saía de lá, é claro. Estava planejando para separar ela do Jerônimo. Saul fala que a essa altura, provavelmente, o marido da Renata deve estar morto, porque Augusto falou que ele ia mandar matar o Jerônimo, para que ele pudesse ficar com a Renata para sempre. Já Constança vai conversar com a Adriana e falam que elas devem abrir o olho com a Roberta, pois ela é uma marginal e que deve estar agindo com a Josefine também, agindo com algum comparsa, que sumiu com o Jerônimo do mapa, pois ela não presta, e sempre quis ver o mal da Renata. Nesse momento, Regina, como sempre, vai defender a Roberta e fica ali com uma cara de quem não quer acreditar que Roberta faça uma coisa dessas. Mas Adriana vai alertar a Regina que ela se cuide da Roberta, pois uma hora Roberta poderá matar ela a facadas e que Regina não quer ver um palmo que está na frente dela. Já mais tarde, Regina vai estar em casa. Ela vai conversar com a Roberta então e avisa a filha que elas vão até um laboratório, assim que Renata vir da fazenda, pois ela já ligou para Renata e pediu que a mocinha viesse para a capital, pois ela precisa urgentemente realizar um novo exame de DNA. Roberta ficará nervosa e pergunta para Regina por que ela quer refazer esse exame de DNA. A bandida teme ser descoberta. Regina conta para Roberta que ela acha que a Josefina está enganando elas, pois Josefina entregou para ela as escovas de dente da Renata e da Roberta, mas que no fim ela acreditou em tudo que a Josefina lhe falou, mas que o certo é elas fazerem um exame de sangue. Aí sim, o exame de DNA será 100% seguro. Roberta ficará furiosa e questiona a Regina, por que agora ela foi perceber isso? O que aconteceu? Por que ela está assim tão desconfiada? Regina revela para Roberta que ela encontrou uma caixa da Josefina escondida num falso guarda-roupa, um fundo falso que a bandida criou, e que nessa caixa que ela encontrou tinha algumas fotos da filhinha dela ainda bebê, de quando ela foi sequestrada, e que ela olhou na carinha da bebê nas fotos, e que os olhos da sua filhinha Regina eram os mesmos olhos da Renata e não da Roberta. Saul então vai abrir todo o jogo e revela todos os podres que ele agiu com Augusto, e conta que Augusto prometeu que os comparsas dele matariam o Jerônimo, assim Renata jamais se casaria com ele, mas que Augusto se passa por bom moço e que Renata acreditou em tudo que o marginal falava, mas alerta Renata que se ela não ficar com Augusto, ela será a próxima vítima e ele vai matar ela e também toda a família dela. A bandida vai encher os olhos de lágrimas e fala para Regina: como assim que você acha que eu não sou sua filha? Eu sou a sua filha. Mas Regina fala que tanto a Roberta quanto a Renata ela gosta como se fossem suas filhas e que não importa quem é sua filha biológica, pois a partir de agora as duas são filha dela, mas que ela precisa ter a certeza de quem é sua filha verdadeira, pois sua filha verdadeira vai herdar uma fortuna milionária que o Roberto deixou para ela.
Roberta começará a tremer então e percebe que a farsa dela virá à tona. Regina fala para Roberta que Renata ficou de chegar no outro dia e que assim elas vão no laboratório. Roberta vai se negar e fala que não fará nenhum exame, pois ela está se sentindo agora muito humilhada, pois já foi realizado um exame e agora Regina fala que está desconfiada que ela não é sua filha. Mas Regina então vai disfarçar e fala que não está desconfiada da Roberta e sim da Josefina, pois Josefina pode estar enganando a Roberta e também ela, mentindo que Roberta não é filha dela e sim da Regina, mas que apenas um exame de sangue pode provar a verdade, se Roberta é filha dela ou da Josefina, e se Renata é filha dela. Roberta ficará com a cara no chão e não sabe o que fazer. Regina vai tentar então explicar para Roberta que Josefina é uma marginal e que Roberta sabe muito bem que ela até por sinal mata pessoas e que por dinheiro Josefina faria qualquer coisa, e questiona Roberta se ela nunca mais falou com a Josefina e se a bandida nunca mais procurou por ela. Roberta fala que nunca mais quis saber da Josefina, ainda mais agora que ela está presa. Elas nunca mais vão se ver e será para sempre. Nesse momento, então, Gonçalo vai chegar e percebe que Roberta está chorando. Ele pergunta o que está acontecendo. Regina revela ao Gonçalo que ela está desconfiada que a Josefina enganou ela mentindo, que Roberta era sua filha verdadeira, pois tudo está mostrando que Renata é sua filha e não a Roberta. Regina fala que ela acha que a Josefina está enganando ela e também usando a Roberta, para que Roberta se passe pela filha dela e herde então a fortuna milionária que Roberta deixou para a filha dele, que ela acha que é a Renata. Roberta está ali completamente nervosa com o coração na mão e fala para ela mesma que ela está ferrada se Regina realizar um novo exame de DNA. Roberta vai começar então com seu mais novo teatro e chorando ela fala então para o Gonçalo que ela é filha sim da Regina, pois até está acostumada com isso. Regina fala para ela que já falou, que mesmo que Roberta não seja sua filha verdadeira, Roberta, Renata e Matias são sim seus filhos, pois a partir de agora ela é esposa do Gonçalo e adotou os três como seus filhos, mas que ela só quer saber quem é sua filha verdadeira, pois sua filha vai herdar uma fortuna milionária que Roberto deixou. Gonçalo fala que Regina está certa, pois por mais que Regina goste da Roberta e da Renata, ela deve saber da verdade, quem é sua filha verdadeira. Depois Regina e Gonçalo então vão sozinhos conversar no escritório, e Gonçalo fala para Regina o que aconteceu, pois ele percebeu que Regina estava disfarçando na frente da Roberta. Regina revela para o Gonçalo que a Constanza contou para ele que o dia que a Josefina quis matar a irmã do Gonçalo, a Josefina descobriu que a Constanza sabia da verdade, que a Josefina tinha roubado a Renata da Regina e por isso queria dar cabo da vida da Constanza. Gonçalo ficará completamente paralisado e fala como assim? Então quer dizer que a Renata é sua filha e não a Roberta. Regina conta que quanto a Constanza quanto o Honório tem certeza que Josefina está enganando a Regina, mentindo que a Roberta é filha dela e que ela acha que Roberta também sabe disso e que a Roberta está usurpando o lugar da Renata para herdar a fortuna milionária que Roberto deixou para Renata. Regina vai assumir que cometeu o maior erro em acreditar na Josefina, pois ela pessoalmente não foi no laboratório com a Roberta nem com a Renata para realizar o exame de DNA de sangue e apenas levou as provas que a Josefina entregou para ela. Gonçalo ficará nervoso e fala que isso aí tem tudo a ver mesmo, pois Josefina e Roberta adoram dinheiro, só querem vida boa. São duas pessoas sem escrúpulos e moral e que querem muito mesmo dinheiro e que se elas sabem disso, que Roberto deixou uma fortuna milionária para Renata, certamente Josefina pode querer usar a Roberta para ganhar esse dinheiro todo. E Selena e Adriana vão estar lá visitando a Renata, quando a bandida da Roberta vai chegar. Nesse momento, Selena vai enfrentar a ex-amiga e conta que Renata deve se cuidar da Roberta,
Depois, a irmã da Renata é a maior inimiga dela. Roberta manda a ex-amiga se calar e diz que Selena vai se arrepender e muito por tentar delatar ela. E será nesse momento que Selena vai desmascarar a Roberta e conta que a bandida é amante do Augusto e que sempre foi, e que Roberta sempre enganou e traiu a Renata pelas costas. Renata ficará completamente em choque com tudo que ela está ouvindo. Selena ainda vai revelar que Roberta sempre teve ciúmes e inveja de Renata, pois Roberta é muito mais feia que a Renata, pois Roberta se parece um dragão, enquanto Renata é muito linda e por isso Roberta morre de ódio dela. A bandida da Roberta vai surtar e parte para cima da ex-amiga, mas vai levar uns tapas na cara. E Renata pegará a Roberta pelos cabelos e fala que ela vai se arrepender e muito por ter enganado a própria irmã. A marginal, na maior cara dura, vai mentir que foi Augusto quem se apaixonou por ela primeiro. Mas Selena fala que Roberta sempre quer os namorados da Renata e que por isso Renata sempre sofre, pois tem uma inimiga perto dela, e é a própria irmã. A bandida ficará com a cara no chão e não sabe o que dizer. Selena ainda fala que um dia Roberta ia pagar pelas maldades que ela fez para todos. Nesse momento, Roberta parte para cima da Selena, mas vai levar a maior surra da amiga dela, na verdade da ex-amiga. Selena vai arrancar um dente da Roberta a socos, e a bandida vai se arrepender de ter nascido, muito menos de ter sido amiga da Selena. Depois Renata fala que ela dormia na mesma casa com sua maior inimiga e que ela nunca percebeu isso. Mas Adriana fala que Renata se fazia de cega pois estava na cara e todos viam o quanto Roberta odiava Renata e que Roberta seria capaz de matar a irmã a facadas e que Renata nunca quis ver isso e nunca acreditou em tudo que os outros falavam, principalmente o Jerônimo. Tá Renata gritando de ódio e vai ver o que a mocinha tem para ficar assim desse jeito. Renata conta que ela acabou de saber que Roberta é amante do Augusto e que Roberta sempre esteve com Augusto na mesma época em que a Renata era noiva do bandido. Regina vai perceber a cobra venenosa que Roberta é e fala que essa marginal não pode ser a filha dela. Depois Regina junto a Gonçalo diz que Roberta seguiu tudo que a Josefina ensinou para ela. Porém Adriana fala que Roberta poderia escolher assim como Renata fez, pois Renata foi criada também pela Josefina, mas escolheu seguir o caminho do bem. Mas que Roberta não só escolheu o caminho do mal, pois já corre no sangue dela, pois ela puxou a mãe dela, Josefina, uma marginal, e que uma para outra são iguaizinhas, e que Roberta é muito pior do que a própria Josefina, pois ela aprendeu muito mais com a professora dela. Regina não entende porque Adriana está falando isso. Adriana fala que está na cara que a filha da Regina só pode ser a Renata e não a Roberta, pois olha só a aparência. Até na aparência, Regina e Renata são muito parecidas, já Roberta é muito parecida com a Josefina, não só nas atitudes, mas sim na aparência. Enquanto isso, está uma senhora do povoado ali cuidando de uma pessoa muito machucada, que na verdade é o Jerônimo. Ela mandou chamar pelo Carlos e pelo Lázaro para saber se essa pessoa que ela está cuidando é o homem dono da fazenda que Carlos está procurando. Eles ficarão completamente chocados em ver que é o patrão deles ali que está bem vivo. A mulher revela que ela encontrou esse homem caído no chão e que ela viu quando um carro parou e tinha vários marginais nesse carro e jogaram esse homem do penhasco e que provavelmente queriam matar esse homem a sangue frio. Mas que ela chegou bem na hora, ajudou esse homem e trouxe ele para casa e agora ela estava cuidando dele. Ela fala que ele começa a chamar pela Renata e chama por ela todos os dias, porém que ele não se acorda pois estava com muita febre. Carlos ficará completamente paralisado e fala que isso aí é um milagre, pois tudo que Jerônimo passou ainda está vivo. Carlos então fala para ela que ele conhece sim e que esse homem é seu patrão. Ela conta como que ela viu tudo acontecer e fala que ela viu que era o Augusto que estava no carro junto com os capangas
e que ela conhece muito bem a fama desse marginal do Augusto, que quis matar o Jerônimo. Carlos vai falar então com seu patrão e pede que ele se acorde e conta para ele que agora Renata está grávida e que o fazendeiro deve se recuperar, pois tem um filho para cuidar com a Renata também. Terá 2 filhos com a Marina. E que Jerônimo deve ser muito forte e superar essa, já que ele está vivo até agora. A mulher fala que pelo que Jerônimo chama por Renata, esse é o motivo que ele não se entregou ainda para a morte, pois ele chama por ela dia e noite, mas que ela não consegue fazer com que ele se acorde, pois ele estava queimando em febre. Nesse momento, Renata vai estar em casa muito nervosa, quando ela recebe a ligação do Carlos. Ela vai descobrir que Jerônimo está vivo e que ele nunca abandonou ela. A mocinha ficará muito emocionada e fala que ela está sonhando. Carlos revela que Jerônimo quase morreu, pois pelo jeito tentaram matar ele, mas que ele está ali praticamente em coma, mas que aos poucos está se acordando e chama só por Renata. A mocinha pede que passe um telefone então para o Jerônimo, assim ela pensa em falar com ele, para ver se o fazendeiro vai se acordar. E será isso que Carlos vai fazer. Ele vai colocar então o telefone no ouvido do Jerônimo, para que a mocinha então comece a chamar pelo marido. E não é que vai dar certo. Quando Renata começa a chamar por Jerônimo e revela que eles vão ter um filho, o fazendeiro vai se acordar e será na mesma hora. Renata chora no telefone e fala ao Jerônimo que ela pensava que ele tinha abandonado ela e o bebê que ela espera, pois ela pensava que ele tinha se ido embora com a Marina, mas que agora ela vê o quanto ele ama ela de verdade, pois quase mataram ele a sangue frio. Ele consegue então responder a Renata e fala que Renata é o amor da vida dele e que ele vai lutar para sobreviver, para ficar com ela e com seu filho. Finalmente, agora Renata já sabe que Jerônimo está bem vivo esperando por ela. A mocinha e toda a família então vão comemorar e Regina fala que ela sabia que Jerônimo jamais ia fugir com a Marina e ia deixar a Renata. Carlos vai ligar então para Renata novamente e avisa a mocinha que ele agora nesse momento junto com o Lázaro e com o Jerônimo estão indo para a fazenda bonita e que lá Renata pode se encontrar com eles. Gonçalo ficará feliz da vida em ver que Renata está ali agora contente, pois sabe que não foi abandonada pelo Jerônimo. A mocinha fala que finalmente ela vai ser feliz, pois Jerônimo está bem vivo e está esperando por ela, e que só sobreviveu porque pensa em seguir a vida com ela e com o filho que eles vão ter. Enquanto isso, Roberta vai ligar para o Augusto e revela que Renata já sabe de toda a verdade, que ela e Augusto sempre foram amantes e que Renata ficou completamente furiosa. Augusto pergunta para Roberta se ela negou isso tudo. Nesse momento, a bandida Roberta vai enganar o Augusto e mente que ela negou tudo, mas que Renata não acreditou nela nem um pouco. O marginal fala que isso era a última coisa que poderia acontecer. Renata descobrir que os dois são amantes, pois agora Renata vai ver que ele não presta mesmo. Mas Roberta fala para ela mesma que Augusto está bem errado se ele pensa que vai ficar com a Renata, se na verdade ele tem que ficar com ela, isso sim, e Renata deve então apodrecer sozinha como ela queria. Já mais tarde, Adriana e Renata se preparam para saírem para a fazenda, para ir ao encontro do Jerônimo. Mas o que as duas não imaginavam é que Roberta estava na cola delas e avisou Augusto que Renata vai para a fazenda agora se encontrar com o Jerônimo que foi encontrado vivo. E que Augusto está planejando algo terrível contra a mocinha. Já Jerônimo vai cair em si e se acorda plenamente. Ele conta para o Lázaro e para o Carlos que foi Augusto que quis matar ele a sangue frio, junto com os capangas. Tudo isso para que ele conseguisse ficar com a Renata, já que Augusto é louco da cabeça e sonha que Renata seja a esposa dele. Mas Lázaro conta para o Jerônimo que Renata está sofrendo e muito, pois pensava que tinha sido abandonada pelo Jerônimo, que ele fugiu com a Marina, mas que agora sim a mocinha está feliz e que Augusto nunca vai conseguir colocar a mão em Renata. Jerônimo fala
que agora ele está mais forte do que nunca e que ele mesmo dará cabo do Augusto com as próprias mãos. Lázaro fala que o patrão não precisa agora se preocupar com isso, pois Augusto vai para a cadeia. Já mais tarde, Augusto vai aparecer num barco, onde será o esconderijo, pois ele pensa em sequestrar a Renata e fazer daquele barco a casa dele com ela, e assim pensa em levar a mocinha para sempre, e assim ela vai ser então a esposa dele de uma vez por todas. Depois Renata então vai ligar para o Carlos e avisa que ela já está chegando na fazenda e que está louca para ver o Jerônimo, e pergunta onde é essa casa que ele está sendo cuidado, pois ela pensou melhor e disse que queria ir para essa casa onde está o Jerônimo e que não quer esperar para encontrar o seu esposo só na fazenda. Mas Carlos fala para Renata que é uma oca, um lugar bem isolado, onde está o Jerônimo, e manda a mocinha seguir então adiante para a fazenda, que lá, logo ela vai se encontrar com o Jerônimo. Mas o que ninguém imaginava é que nesse momento, Renata ia ser sequestrada pelo Augusto, pois o marginal mandou os capangas dele pararem o carro no meio do caminho, e assim, Renata será pega de surpresa. A mocinha então será levada à força e vão acabar dopando ela. Renata vai desmaiar e assim ela será sequestrada então pelo Augusto. A mocinha vai passar poucas e boas nas mãos do bandido e ele vai usar a Renata como ele bem entende, até que a mocinha vai se acordar e percebe que o sem vergonha fez dela sua mulher. E pela primeira vez na vida, Renata vai perceber que ela errou em nunca ter acreditado em tudo que Jerônimo falava para ela sobre Augusto, pois ele sempre avisou para ela que ela se cuidasse sem vergonha do Augusto, pois ele era muito perigoso. Ele avisa Renata que agora ela é mulher dele e que Renata e ele serão felizes para toda a vida e que ele será o melhor marido que ela já teve nessa vida toda. Furiosa, Renata fala que nem se ela ficasse viúva, ou que se Augusto fosse o último homem da face da terra, ela seria a mulher dele. Nesse momento ela vai tentar então fugir, e Augusto pegará então ela pelos cabelos e dará a maior surra na Renata. Ele avisa que ou ela ficará com ele por bem ou ficará por mal, e ameaça então de matar o bebê que ela carrega do Jerônimo. Depois ele vai deixar então Renata sozinha, e ela vai se dar de conta o quanto ela foi a culpada de tudo o que está acontecendo, pois ela trouxe o bandido do Augusto para dentro da casa dela e ainda levou o bandido para dentro da fazenda. Mesmo Jerônimo sendo contra, ela nunca respeitou seu marido. Enquanto isso, Jerônimo vai sofrer em saber que Renata foi levada pelo bandido do Augusto. Ele fala que ele mesmo dará cabo da vida desse marginal de uma vez por todas. Mas Regina manda o amigo ficar calmo, pois a polícia já está de atrás deles nesse momento. Jerônimo fala que Regina deve ficar de boca calada, pois Roberta não pode saber que ele sobreviveu, pois a bandida vai avisar o Augusto e fala a Regina que Roberta é cúmplice do Augusto e sabe muito bem do paradeiro da Renata. Regina fala que ela foi uma idiota mesmo, em ter acreditado em Roberta pensando que a megera tinha se regenerado. Mas o fazendeiro fala que Roberto seria capaz de matar Renata, Regina e Gonçalo e todos que se metessem no caminho dela, pois ela só ama a mãe dela, a Josefina. Enquanto isso, Renata vai colocar uma roupa de festa que o bandido fez ela vestir, para que eles possam dançar e jantem no barco à luz de velas. Ele fala a Renata que ela está linda e que por baixo dessa roupa está uma fantasia, que Renata vai usar para ele mais tarde. Furiosa, Renata vai lembrar o bandido que ela está gestante e que ela carrega um bebê na barriga dela e que Augusto não pode fazer essas maldades com ela. Será nesse momento que o marginal bate em Renata então e vai encher a barriga dela a socos e faz a mocinha perder o filho que ela esperava do Jerônimo. Chorando, Renata vai começar então a perder líquido e percebe que seu filho não existe mais. Ela sofre pois ela é a única culpada por estar ali presa com Augusto, se ela mesma escolheu ser amiga dele, mesmo todos sendo contra o marginal.
Enquanto isso, Honório vai invadir o quarto da bandida da Roberta e exige saber aonde está a Renata, pois ele tem certeza que a Marginal está agindo junto com Augusto e com a Josefina. Assim vergonha manda o Chiu sair dali agora mesmo, antes que ela perca a cabeça. Constanza, furiosa, pergunta se Roberta é assassina como a mãe dela, a Josefina, pois ela e Augusto tentaram matar o Jerônimo e agora sumiram com a Renata do mapa. Roberta vai gritar que Renata é a mulher do Augusto faz muito tempo e que mesmo Renata tendo voltado com o Jerônimo, Renata nunca deixou de ver Augusto e que Jerônimo sabia muito bem disso. Nesse momento, Gonçalo vai ligar para Roberta e exige saber o que ela sabe da Renata e o que ela e o bandido do amante dela, Augusto, fizeram com a mocinha. A bandida vai surtar e nega tudo e diz que ela não tem culpa de nada. Mas Gonçalo avisa Roberta que ele está cansado das mentiras e maldades dela, pois já não basta ela ter então enganado a Regina e ter se passado pela filha roubada da Regina e ter usurpado o lugar da Renata. Ainda quer matar Renata e Jerônimo. Mas o que Augusto não imaginava é que Jerônimo está indo de atrás da Renata junto com Matias num barquinho. Ele fala que vai salvar a Renata custe o que custar. O fazendeiro consegue invadir o barco sem que Augusto perceba. Jerônimo vai atacar então o Marginal com um espeto de churrasco. Mas Augusto fala que ele matará Jerônimo e os dois então começarão a lutar. Mas o que Augusto não imaginava é que Jerônimo ia atacar ele com toda a sua raiva e Augusto seria atingido gravemente. Finalmente, Jerônimo vai conseguir salvar a Renata das garras do Augusto. O bandido vai cair no chão ferido gravemente. Depois a mocinha fala que passou horrores nas mãos do Augusto. E Jerônimo fala que agora o infeliz está entre a vida e a morte e que ele nunca mais voltará a tocar na Renata. E se passará então alguns dias. Jerônimo vai aparecer na fazenda do lado da esposa amada. Ele fala que está sonhando com esse momento muito bom. A mocinha fala que até agora ela não consegue acreditar que ela perdeu o filho por culpa dela mesma, pois ela trouxe Augusto para dentro de casa e não ouviu os avisos do Jerônimo. O fazendeiro fala que agora tudo passou e que Renata deve ter sim se arrependido e que ela deve ter aprendido a lição que agora Augusto já está morto e nunca mais Renata poderá se meter com o Marginal. Ela sofre e diz que ela se sente culpada pois Augusto matou o bebê que ela carregava e que isso lhe dói muito. Mas o fazendeiro fala que assim que ele se recuperar e Renata também ficar recuperada, ela poderá ficar grávida novamente e que eles serão felizes como nunca puderam ser. A mocinha ficará triste, pois Marina vai ter 2 filhos com o Jerônimo e ela não terá nenhum. Ele fala que ao menos Marina não se meteu com Augusto e que por isso ela está sã e salva com os filhos e que Renata, se tivesse dado ouvido para ele, ela ficaria longe do Augusto e até agora estaria grávida. Enquanto isso, Aníbal vai até o cemitério e fala que ele pode não ter sido amado por Augusto, mas que pelo menos ele ficou milionário, pois herdou a fortuna toda do Marginal. Aníbal fala que Augusto tinha tudo para ser feliz com qualquer mulher, mas que ele foi justamente se meter com uma mulher tipo a Renata, que já era casada e enganava o marido dela. Depois se passam alguns meses, vai chegar o dia do aniversário da Renata e da Roberta. A mocinha chegará feliz na casa do Gonçalo e Regina se emociona em ver sua filha ali diante dela. Jerônimo já sabe que Regina descobriu que Renata é a filha dela e não a Roberta. Mas Regina quer contar ela mesma para Renata e escolheu então o dia do aniversário dela. Renata fala que é feliz em ter um pai tão bom como Gonçalo. E Regina tem sido como uma mãe para ela que ela nunca teve. Depois Regina leva então Renata até o seu quarto e fala que tem um presente para a mocinha e entrega a ela uma correntinha. A correntinha que Roberto deu a Regina no mesmo dia em que ele deu também uma para Renata. A mocinha não entende porque Regina está dando ela essa correntinha e Regina revela que descobriu
que o exame de DNA foi fraudado pela Roberta e pela Josefina. E conta que a filha verdadeira da Regina é a Renata e não a Roberta. A mocinha vai se emocionar e fala a Regina o quanto ela fica feliz em saber que Regina é sua mãe. As duas vão se emocionar e se abraçam, e nesse momento Roberta vai chegar e fica furiosa em ver Regina e Renata ali se tratando como mãe e filha. A Marginal pergunta por que Regina chama Renata de filha e Renata chamou a Regina de mamãe. Nesse momento então que Regina abre o jogo e fala que ela descobriu a verdade, que ela é mãe da Renata e não da Roberta. A bandida vai surtar e fala que isso não pode ser, pois ela é filha da Regina. Mas Regina fala que Roberta e Josefina fraudaram esses exames de DNA e que Roberta estava usurpando o lugar da Renata esse tempo todo. Tudo para Roberta herdar a fortuna que Roberto deixou para Renata. Renata vai humilhar a Roberta e a chama de mosca varejenta nojenta, uma mulher podre, que não liga para a família e só pensa em fazer o mal e roubar e mentir e enganar as pessoas. Renata ainda fala que o destino da Roberta é para a prisão ou a morte, pois esse é o final de bandidas. Roberta vai tentar dizer mentindo que não sabia de nada e que isso foi coisa da Josefina. Mas Renata e Regina não acreditam mais em Roberta e pisam e humilham ela, como nunca fizeram na vida. Roberta não sabe aonde meter a cara, então ela sai correndo. Mas depois chegará a hora da comemoração do aniversário das duas. Roberta chama Renata para que elas possam então cortar o primeiro pedaço de bolo e entregar a uma pessoa especial, Gonçalo. Renata fala a Roberta que ela se sente feliz pois se recorda da sua infância. Regina fará então seu discurso e fala que tentaram separar ela da sua filha verdadeira Renata, mas que não conseguiram pois a verdade apareceu. E diante de todos, Regina revela que Renata é sua filha roubada e não a Roberta. Renata vai se emocionar e Roberta enche os olhos de lágrimas e ficará com a cara no chão. Depois Renata corta o bolo junto com a irmã e Roberta fala a Renata que ela sabia de tudo, que a Renata era a filha da Regina e não ela, e ficou usurpando o lugar da Renata por ciúmes e inveja. Roberta pede perdão a Renata, mas a mocinha fala que a irmã finge e mente e que ela não acredita no pedido de perdão da Roberta. Mas nesse momento Roberta abraça a Renata e a Josefina vai aparecer para dar 2 tiros em Renata. Mas não imaginava é que Roberta mudaria o rumo das coisas e ia cometer uma loucura, se jogando no lugar da Renata. Roberta vai virar a irmã bem rápido e se mexe na frente da Renata e vai acabar sendo ela atingida pelas balas que a Josefina atirou. Roberta cairá mal no chão e a Josefina ficará horrorizada em ver a sua filha ali morrendo por culpa dela. Roberta fará seu último pedido que Renata perdoe ela e ali Roberta morrerá nos braços da irmã.